Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Palestra do anjo, baseada no texto do anjo Azarias. Mas sozinhos, diante do sozinho, eles não sabem como se colocar e fogem. O texto do anjo Azarias é do dia 7 de abril de 1946. Então, o anjo Azarias vem dizer esse título, esse tema da palestra tem a ver com como se comporta, né, a alma em pecado diante da presença de Deus. Então ele diz, o anjo: seja meu juiz, ó Deus. Somente os retos de coração podem dizer isso, no fundo de sua consciência. Porque, se é fácil lisonjear os homens, invocando Deus como testemunha, e nós anjos não compreendemos como podem fazer sem tremer de medo, isto é, só o compreendemos medindo o quanto Satanás faz cair o homem, criatura de Deus, e tão satânico que ele dá forças para ousar invocar Deus sem medo sobre suas próprias más ações. Se é fácil enganar os homens com esta invocação, que é sacrílega em certas bocas, não é fácil, não é possível fazer isso quando a conversa é íntima, tendo apenas a testemunha, o anjo que é guardião. Então, assim, ele está querendo dizer: quem tem a consciência, quem lá tem a consciência limpa, pura, fala tranquilamente com Deus. Seja meu juiz, ó Deus. Mas, agora, tem almas que, diante dos homens, né, como ele falou aqui, porque se é fácil lisonjear os homens, fazer as coisas usando, como se fosse assim, usando o nome de Deus, invocando a Deus como testemunha. E os anjos não compreendem como o homem consegue fazer isso sem tremer de medo. Isto é, mas eles só compreendem porque eles sabem o quanto o pecado, o Satanás fez cair o homem. O quanto é grave o pecado, que o homem chega a ter forças para usar e invocar sem medo
sobre suas próprias ações. Mas é fácil, aí assim, o mais importante, eu acho, assim, entender aqui nesse texto dele, é que é fácil enganar os homens. É fácil a gente ver, é fácil uma pessoa fazer isso, ser falsa. Ser falsa diante dos homens. Tá lá invocando o nome de Deus, fala que é de Deus, se comporta como uma pessoa de Deus. Diante dos homens. Diante dos homens é fácil fazer isso. Ser falso. Falar que é por Deus, por exemplo. A pessoa tá falando que tá fazendo algo, né? Tá fazendo uma... Tem uma missão, né? Tem uma missão. E ela fala que aquilo é por Deus. Ela tá falando que é por Deus que ela faz. Mas no fundo, ela sabe que não é. A consciência dela acusa. Ela sabe. Diante dos homens, ela consegue ficar tranquila, falar que tá falando de Deus, que é por Deus que ela tá ali, que ela tá... deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, ela tá fazendo uma caridade. Ela tá fazendo uma caridade, ela foi fazer uma ação social. E ela tá ali em nome de Deus. Invocando o nome de Deus, às vezes está numa instituição religiosa e fazendo essas ações, fazendo essa ação. E ali ela está invocando Deus, está rezando, está até com símbolos, né, da religião católica, que seja. Mas ela ali no fundo ela sabe que não está por Deus. A alma dela às vezes é uma pessoa culpada, impenitente. Como o anjo vai falar aqui. Culpado e impenitente. Mas ele ainda invoca o nome de Deus. Mas quando ele está diante de Deus, só ele, sozinho, quando ele está sozinho em casa, sei lá, né? Assim, ele está em casa sozinho, ele fecha os olhos, que ele entra dentro de si, ele não consegue ficar na presença de Deus. É isso que ele está falando. A consciência acusa. E aí, ele invoca a Deus enquanto ele está lá, ele reza, está invocando a Deus, mas sozinho, fecha os olhos, ele não consegue falar com Deus. Invocar a Deus, pedir socorro, invocar a Deus, colocar diante de Deus, não consegue, porque a consciência está totalmente suja. Agora, mas aí o anjo começa falando, né, no texto, a primeira frase: seja meu juiz, ó Deus, somente os retos de coração podem dizer isso, no fundo de sua consciência. Por que os retos de coração podem dizer isso no fundo de suas consciências? Porque a pessoa vive só para Deus. Ela não pensa em outra coisa, a consciência dela tá limpa, tranquila. Ela tem aquela consciência que ela faz tudo por Deus. Ela nunca tem a intenção de ofender a Deus. E ela tá sempre... E não é só... Isso não é uma coisa assim... tipo... automática que você faz. É para você viver assim com essa consciência e ter essa tranquilidade na presença de Deus. Não basta não seguir regras, né? Eu sei os mandamentos, eu sigo os mandamentos. Não, é conhecer a Deus. Para viver assim, totalmente íntimo de Deus. Porque isso aqui é uma alma que tem intimidade com Deus. É uma alma que tem intimidade. Para ter intimidade, tem o conhecimento, tem amor. É uma alma que ama a Deus, que ama, que faz tudo por Ele. E para chegar nesse nível, para chegar nesse ponto de fazer tudo por Deus, de amar a Deus, só pensar nele, fazer tudo por Ele, é o conhecimento.
Você tem que conhecer. Porque você não vai amar quem você não conhece. Então, e não é essa... A gente pode pensar assim, né? Essa frase pode te levar a pensar, né? Seja meu juiz, ó Deus. Não é... Isso não é uma alma que fala isso. A alma fala isso. A alma que fala isso não é porque ela se acha perfeita. Não é porque ela se acha perfeita. Porque se ela se achar perfeita, isso é orgulho, né? E aí, então você não vai ter a consciência. Sua alma não vai ser aquele cristal puríssimo, límpido, que Deus se reflete nele e você tem aquela comunicação direta com Deus. Não tem orgulho. É uma alma humilde, então. Mas então como que eu vou falar para Deus? Pode julgar as minhas ações, seja meu juiz. Eu não tenho que fazer tudo certinho, eu não tenho que ser uma pessoa perfeita e fazer tudo exatamente como manda, assim, tudo perfeito para eu poder falar para Deus, pode, seja meu juiz, pode, aqui está aqui tudo que eu fiz, tudo que eu fiz. Eu tenho que ser perfeita, então. Perfeito, não é isso. É você ser um nada. É você deixar Deus ser pai e você ser filha. E você entender que você é um nada, que sem ele você é um nada, que você tem essa consciência do seu nada. Então não é uma alma que se acha perfeita e fala, pode me julgar, porque aqui, ó, eu fiz tudo certo. Eu fiz aqui o diário das minhas orações, hoje, tá aqui, ó, tudo aqui, ó. Rezei todas as orações que rezei a liturgia das horas, rezei o rosário, rezei 7 salmos, rezei isso. Eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não olhei para ninguém, eu não levantei falso testemunho. Eu fiz tudo de acordo com o magistério da igreja, eu li tudo, eu sei tudo. E eu fiz tudo de acordo com o que a igreja manda. Eu vou à missa, eu vou de saia lá no pé, eu vou de véu. Então, o Senhor não tem nada para falar comigo. Pode julgar, porque eu não tenho. Eu faço tudo certo. Eu sou perfeita, eu faço tudo certo, eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu já li tudo, já li até, eu sei teologia, eu sei tudo. Então, pode julgar porque eu tô certinha, não é isso. É justamente o contrário, né? É você ser um nada. E através é você conhecer a Deus. Você conhece a Deus. Sabe que Ele é Pai. E você é filha. Que você recebe tudo dele. Tudo que você faz. Todo o bem que você faz. Todo o amor que você... O amor para você amar. Tudo vem dele. Ele é a fonte de tudo. Você não é nada. E o que faz você falar assim tranquilamente, ficar com a consciência tranquila? O que é que faz sua consciência ficar tranquila? A intenção. A intenção do seu coração é sempre amar a Deus. É sempre fazer a vontade dele. E então, quando a gente pensa na vida, na divina vontade, o que deixa a gente tranquilo, com a consciência tranquila? A nossa intenção é sempre, sempre, sempre obedecer a Deus. Você vive nessa constante. Tudo que você faz, tudo, exatamente tudo, para obedecer à vontade de Deus. Ele olha no seu coração e tá tudo lá. A sua intenção constante, o seu batimento tá assim, igual o coração batendo. Fiat. Obedecer à vontade de Deus. Ele olha no seu coração, na sua consciência, só tem isso. Obedecer à vontade de Deus. E aí você faz alguma coisa e ele vem, por exemplo, depois alguém te fala, olha, você fez isso, não era bem assim. Deus às vezes vem te corrigir. Deus vem te corrigir, te falar. Ele vem falar com você, olha, você fez isso, não foi bem assim. Tudo bem. Você fica tranquilo do mesmo jeito, porque a sua consciência sempre te mostra
ela é um espelho que te mostra claramente a sua intenção, fazer a vontade de Deus. Aí, assim, esse texto do Azarias tem muitos elementos, assim, muitos elementos para a gente meditar no livro do céu, muitos mesmo, vários, assim. Então, e no Evangelho da Valtorta, por causa do tempo, né, a gente não vai conseguir falar tudo, mas tem muita coisa muito incrível para meditar aqui nesse texto, sobre a questão da consciência. Por exemplo, né, sobre a questão da consciência. Sobre a questão da consciência, Jesus me lembrou do episódio dos Reis Magos, do Evangelho da Valtorta. Então eu vou ler uma parte do texto que Jesus fala sobre isso, da consciência reta. É muito interessante o que Jesus fala. Então, no capítulo do Evangelho como me foi revelado da Maria Valtorta, capítulo 34, Adoração dos Magos. Jesus diz, ele fala que os reis magos tinham uma intenção muito reta no coração, de querer conhecer o Messias somente para adorar o Messias, adorar a Deus. Que eles tinham essa retidão de coração, que eles não tinham nenhum interesse humano, nem uma intenção humana, que a intenção deles era adorar a Deus, era uma intenção reta. Então, aí ele fala da consciência deles. Um único momento de aflição os assalta, e é quando a estrela desaparece, e eles, humildes, porque são realmente grandes, não pensam que isto tenha acontecido por causa da maldade de outra pessoa, já que os corruptos de Jerusalém não mereceram ver a estrela de Deus. Mas o que eles pensam é que eles próprios não mereçam a ajuda de Deus, pondo-se a examinar suas consciências com tremor e com uma contrição, pronta a pedir perdão, a humildade, tá vendo? A alma que é tranquila, ela é humilde. Ele pensa, eu fiz alguma coisa, por isso que eu não mereço a ajuda de Deus. E se coloca a examinar sua consciência, o que eu fiz, com tremor e com uma contrição, pronto a pedir perdão a Deus. Mas, então, ele examina a consciência, mas sua consciência os tranquiliza. Almas acostumadas à meditação, eles têm uma consciência muito sensível. Almas acostumadas à meditação, elas alimentam suas almas com a palavra de Deus. Almas que são alimentadas constantemente com a palavra de Deus. Tem uma consciência muito sensível, porque a alma está cheia de Deus, cheia do conhecimento de Deus, cheia de Deus. Ela conhece o Pai. Ela conhece e vai tentar entender o que eu fiz. Se tem alguma coisa, se tem alguma perturbação, a alma, ela percebe que tem alguma coisa errada, porque ela é acostumada à meditação, até essa vida, ela é acostumada a essa vida interior, aperfeiçoada por uma atenção constante, tá vendo? Uma alma que se enche de Deus pelo conhecimento. Tem uma atenção constante de nunca ofendê-lo. Por uma introspecção aguda que faz do seu interior um verdadeiro espelho sobre o qual refletem as menores sombras dos acontecimentos diários. Qualquer coisa que aconteça, a alma está atenta. Eles fizeram da voz que os adverte a própria mestra, voz que grita não só ao menor erro, mas até uma simples possibilidade de erro, o que é humano.
o que é humano, como a complacência com o seu próprio eu. Por isso, quando ele se põe diante desta mestra, diante deste espelho tão severo e tão nítido, sabem que ele não lhes mente, mas os encoraja, tomando novo alento. A consciência deles limpa, a consciência, esse espelho límpido. Oh, que doce coisa sentir que nada há em nós de contrário a Deus. Sentir que Ele olha com complacência o ânimo do filho fiel e o abençoa. Deste sentimento provém o aumento de fé, de confiança, de esperança, fortaleza e paciência. Então, voltando aqui no texto do Azarias, agora o que Deus fala sobre o trato da alma com Ele na divina vontade. Como essa convivência com Deus na vida na divina vontade. O anjo fala, né? Seja meu juiz, ó Deus. Na divina vontade, a gente tem Deus como Pai. Como Pai. E aí no livro do céu ele vai falar. No livro do céu, no volume 20, no volume 33, 20 de janeiro de 1935, viver no querer divino faz sentir a paternidade de seu Criador e sente o direito de ser sua filha. A Luísa diz, minha pobre mente se perde no querer divino, mas tanto que não sei dizer o que compreende, nem o que experimento na celestial morada do Fiat divino. Só sei dizer que sinto a paternidade divina, que com todo amor me espera entre seus braços para me dizer: estamos como entre filhos e pai. Vem gozar minhas ternuras paternas, meus tratos amorosos, minhas doçuras infinitas. Deixe-me que te faça de pai. Não há gosto maior que sinta, que o poder desenvolver minha paternidade, e você vem sem temor. Vem me dar sua filiação, me dê o amor, as ternuras de filha, tá vendo? O que Deus fala para a alma que vive com a vontade dele, que tem sempre essa consciência, esse desejo no coração constante, esse desejo, essa intenção de sempre fazer a vontade do Pai, de nunca ofendê-lo. E aí você tem essa consciência limpa, tranquila, como Jesus falou, isso faz com que a alma, cada vez mais, ela se aproxima mais de Deus, conhece mais Deus e não sai de perto dele. E não tem temor. Eu vou ler um trecho que Jesus fala aqui. Temor é virtude humana e amor é divino. E é isso que tem na divina vida, na divina vontade. Amor e não temor. Tem amor e não temor. Vem sem temor. Como que uma alma vai se aproximar de Deus sem temor? É o conhecimento. Você conhece quanto Deus te ama. E essa certeza só aumenta. Esse amor, através do conhecimento, ele se revela nas palavras dele. Ele te chama de filha. Olha o que ele fala, vem me dar sua filiação, me dê seu amor, as suas ternuras de filha. Vem sem temor. E aí você ama de volta, corresponde. Então não tem temor. Não quer dizer que... Gente, por isso que fala, às vezes é complicado, né? Porque você pensa, mas não tem que ter o temor a Deus? Tem o temor que é amor. O temor, como virtude humana, é você não ofender a Deus por medo de Deus, por medo do que Ele pode fazer com você. Você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e você teme
o que ele pode fazer, castigo, você tem medo de ser castigada, você tem medo de ir para o inferno, você tem medo de purgatório, você tem medo de sofrimento, você tem medo. Isso é humano. Na divina vontade não tem temor, tem amor. E você não ofende a Deus por amor. Você não teme a Deus, você tem amor, só amor. Amor pela vontade dele. Você ama a vontade dele, você entende que a vontade dele é tudo. Que viver na casa dele, viver como filha é maravilhoso e você não quer outra vida. Então não tem temor, tem amor. Sendo minha vontade uma com a sua, a mim me dá a paternidade sobre ti, e a ti dá-te o direito de filha. Então é assim que a gente vive. Não achando assim, somos perfeitos, tudo que a gente faz é perfeito. Não. A nossa intenção que é sempre pura. Sempre pura. Ó vontade divina, como é admirável e potente, só você tem a virtude de unir qualquer distância e afinidade com nosso Pai Celestial. Me parece que é propriamente isto viver em ti, sentir a paternidade divina e sentir-se filha do Ente Supremo. Então é a Luísa que está falando isso. Ela sente Deus dizendo isso para ela. Me parece que é propriamente isto viver em ti, sentir a paternidade, me sentir filha e saber que o Senhor é meu Pai, que me ama e que tudo que sai dele é amor. Então não tem que temer. Aí ele responde: minha filha bendita, viver em minha vontade é propriamente isto, adquirir o direito de filha. E Deus adquirir a supremacia, o comando, o direito de pai. Só ela sabe unir a um e a outra e formar uma só vida. É isso mesmo que é viver na divina vontade, ele falou. É você ter Deus como pai e você ser filha. E o pai é que sabe de tudo. O pai é que tem o comando de tudo, a supremacia sobre tudo, sobre a sua vida. Ele que te deu a vida, ele que sabe, a vontade que reina é a dele. E você se coloca obediente a essa vontade, simples assim. E vive tranquilo. O pai corrige? Corrige. Mas você entende que quando o pai te corrige, você sendo filha, fiel, obediente, você entende essa correção como amor. Você não tem, nem quando Deus te corrige, você fica com temor. Nem quando Ele te corrige, você corre dele. Não corre. A alma que vive na divina vontade, nem quando ela é corrigida por Deus, ela corre dele. Ela corre para Ele para pedir perdão. Porque ela conhece o Pai. Ela sabe que o Pai é só amor por ela. Ela tem esse vínculo de paternidade. Ela entende que Ele é Pai. E que por causa de um defeito, que o pai não vai mandar ela embora, que ela vai... Não, ela sabe que o pai é só amor. Por que ela sabe que o pai é só amor? Porque ela conhece o pai. Como que ela conhece o pai? Ouvindo o pai o dia inteiro, lendo as palavras dele, guardando tudo no coração. Então você entende que é tudo amor. Mas, então é assim que vive o Filho da Divina Vontade. Por quê? Por que é assim, tão tranquilo? Seja meu juiz, ó Deus, seja meu Pai, porque temos a mesma vontade de Deus. Temos a mesma vontade. A vontade do Pai é a nossa vontade. Então a gente vive nessa filiação, tem essa filiação. Ele é Pai, somos filhos, ele está tudo bem. Só tem amor e vontade divina. É céu na terra. Mas agora, os culpados.
O homem culpado e impenitente, voltando ao texto do Azarias. E aí o que é isso? De onde vem? De onde vem a culpa, a impenitência, de onde vem o medo da vontade humana? Onde surgiu isso? Onde surgiu isso? O homem tinha Deus como pai, estava lá tudo bem, lá o primeiro casal vivendo, o Adão e a Eva, vivendo tranquilos, tendo Deus como pai. De onde surgiu o medo de Adão? Em qual momento que saiu da palavra, a palavra medo da boca de Adão? Quando ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu. Quando entrou na mente dele outro modo de ver a Deus. Quando entrou na mente dele a mentira. Quando ele foi contaminado pelas ideias, pensamentos demoníacos. De desconfiança de Deus. Ele era só amor por Deus. De repente, ele abriu o olho, ouviu a voz do inimigo, né? Ouviu a voz do inimigo falando. O inimigo conversou com a Eva, né? E falou para ela: Deus falou para você não comer esse fruto? Você pode comer de todos. A gente pode comer de todos, menos esse daqui. Ah, ele falou isso? Mas se a gente comer, a gente morre. Não, vocês não morrem, não. Na verdade, ele quer que vocês não... ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Então, Deus é mentiroso? Deus estava me enganando? Então, essa ideia entrou na cabeça dela. Desconfiança de Deus. Deus me falou uma coisa, mas a serpente está dizendo outra e ela acreditou na serpente e comeu. Então entrou na nossa consciência a desconfiança de Deus. E aí vem o medo, aí vem todas as coisas que a gente herdou do pecado original. A vontade humana. Quando a vontade humana teve um ato de vida, quando ela quis agir sozinha, quando esse filho fala, não, o pai não tem, eu não vou fazer o que o pai pediu, eu vou fazer o que eu quero fazer. Auxiliado pela serpente, eu vou usar a minha vontade. A vontade de Deus é que eu não coma, mas eu fiquei convencido por essa ideia de comer. Então eu vou comer e faz a própria vontade. Aí vem o medo. Aí vem a vontade humana reinando, né? A vontade humana reinou. Ó o homem culpado, impenitente. Não se atreve a invocar Deus quando não encontra consolo na proximidade de outros da sua espécie. Né? Quando tá todo mundo junto, ele se atreve a invocar a Deus. Mas quando ele está sozinho, só a consciência dele, Deus, e o anjo, ele não se atreve a invocar a Deus. Mesmo mais arrojado ao crime, à falsidade, ao sacrilégio, mesmo aquele que, se o Santíssimo Senhor voltasse à terra, poderia pregá-lo novamente no madeiro, porque Satanás lhe mostraria Cristo como um mero homem. Ele mostraria como ninharia matar um homem, mesmo ele não ousando, quando está sozinho, consigo mesmo, diante de sua própria consciência e no infinito mistério de Deus, diz imprudentemente: "Sê meu juiz, ó Deus." Ele não tem coragem de dizer isso. Diante da sua própria consciência e do infinito mistério de Deus, ele não tem coragem de falar: "Seja meu juiz." Porque ele tem medo de Deus. Medo de Deus. Ele não tem amor nenhum por Deus, ele tem medo. Temor, medo. Os culpados de Adão e Eva em diante, os culpados
De Adão e Eva em diante sabem apenas fugir ou tentar fugir da vista de Deus. Foi o que Adão fez, né? Mesmo aquele que nega que existe um Deus, se em reflexão repentina ele tiver um lampejo de admissão de que Deus também pode existir, não faz nada além de fugir para esquecer esta existência. E o mesmo acontece com o assassino, o ladrão, o corruptor, todos os culpados. E quanto mais eles fazem isso, maior é a culpa, mas ela é repetida continuamente. Na verdade, chegam a novas faltas para se atordoarem com a pseudo-certeza de que Deus não existe porque os deixa fazer isso. A vontade humana, ela distorce toda a ideia de Deus. Ela distorce toda a ideia, não, todo o conhecimento de Deus. A vontade humana distorce tudo. Ele vê o livre-arbítrio, olha o que ele disse aqui. Chegam a novas faltas para se atordoarem com a pseudo-certeza de que Deus não existe porque os deixa fazer isso. Deus não existe porque eu posso fazer o que eu quero. Se Deus existisse, ele ia segurar minhas mãos, ele ia amarrar minhas mãos. Se ele é o Senhor soberano, ele não devia deixar eu fazer isso que eu estou fazendo. Eu mato pessoas, eu mato várias pessoas e eu faço isso. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Então ele distorce tudo. Ele tenta achar um subterfúgio para poder continuar pecando. Então Deus não existe. Eu tenho certeza que ele não existe porque eu posso fazer o que eu quero. Se ele existisse, ele seria o rei do universo e ele ia me proibir. Não entende Deus. Não conhece Deus. Poder matar, torturar, roubar, usurpar, para eles é prova de que são os super-homens, os deuses. E ninguém está acima deles. Eles se acham deuses na terra. Deuses, eu posso fazer o que eu quero, eu mando. Nessa razão de querer dizer que são deuses e que Deus não é, e não é segunda vida, julgamento, castigo, que cada um é livre para fazer o que for útil, a qualquer custo, por qualquer meio, é a explicação dos pecados repetidos e cada vez mais graves de grandes pecadores. Ele coloca na cabeça, Deus não existe, a minha liberdade prova isso. Eu posso fazer o que eu quero. Mas sozinhos, diante do sozinho, né? Diante de Deus, o único, poderoso, eles não sabem como se colocar e fogem. Eles não sabem como se colocar e fogem. Culpados perante o juiz, não sabem levantar-se e clamar: sê meu juiz, ó Deus. Por que não? Porque diante de um juiz você está culpado, você se sente culpado, você é culpado. Você ofendeu a Deus. Então você não tem, a alma não tem, ela não sabe se colocar. Porque ela se sente culpada. E aí, por ela não conhecer Deus, ela ofendeu. Ela realmente é uma culpada, ela quis ofender a Deus, ela ofendeu mesmo uma alma que esteja assim nesse estado, né? Que ela ofendeu mesmo, ela conscientemente ofendeu a Deus. Mas se ela não conhece Deus, ela sente medo e foge. Ela não tem nenhum conhecimento de Deus. Ela não sabe levantar-se e clamar: ser meu juiz, ó Deus. Por mais que o neguem e zombem dele, eles têm um medo instintivo. Tem um medo instintivo dele, que a besta do homem tem. Quando este homem corajosamente vem ao seu encontro, com ousadia e defesa pronta, o medo instintivo e raivoso dos animais pelo domador, cujo castigo eles temem e sentem seu poder. Eles tentam destruir a ideia de Deus com um prego sutil.
mas contornando-o, eles não sabem. Se estiver diante de Deus, não consegue destruir a ideia de Deus. Não podem atacá-lo de frente. Essa ideia é muito elevada. Esse Deus é muito poderoso. Ele os incinera, os esmaga, como pigmeus sobre os quais cai uma massa de mármore, como vermes sob o pé do gigante, e eles fogem. Então, de onde surgiu esse temor? O que faz o ser humano fugir de Deus? A explicação para isso. De onde surgiu esse temor? A gente vai ler o livro do céu. A vontade humana é a fonte do temor. Interrompe as relações com o Criador, não o conhece mais e teme aquele que tanto ama. O título desse trecho é O temor, virtude humana, o amor, virtude divina. A confiança rapta a Jesus. Quem faz a divina vontade encontra-se com todas as obras divinas e fica confirmado nelas. 26 de maio de 1935, volume 33. A Luísa diz: se bem me sinto abandonada nos braços do querer divino, mas minha mente a sentia cheia de apreensões e temores. Mas os ofereci ao meu doce Jesus a fim de que os investisse com seu fiat e os trocasse em paz e amor. E ele, fazendo-me sua breve visita, todo bondade me disse. Então a Luísa, a gente vive na divina vontade. Essas, como se diz assim, meio que, não contradições, não é contradições não, olha como ela tá. Ela se sente abandonada nos braços do querer divino, mas a mente cheia de apreensões e temores. E aí a gente leu agora o anjo falando, a alma cheia a alma culpada, ela foge. Ela tem um temor a Deus e foge. A Luísa, ela está sentindo apreensão e temor, mas ela está nos braços do querer divino, confiante. Então, na divina vontade, Jesus está em nós. Então, a gente sente, a gente tem a mesma vida de Jesus. Tem um trecho que ele explica isso, que ele explica isso melhor, mas assim, ele tomou sobre si as nossas, toda a consequência da justiça. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si tudo. Então, a gente vive a mesma vida dele. Ele tem nele todas as almas, com todos os temores e apreensões de todas as almas na mente dele. Então, às vezes, ele comunica isso pra gente. Então, a gente não se separa dele. Então, às vezes, a gente sente a vida de Jesus sendo comunicada. Então, ela sentia na mente temor. E Jesus disse: minha filha, é bendito o temor. Mesmo quando é santo, é sempre virtude humana. Rompe o voo do amor e faz nascer o medo e o cansaço ao caminhar no caminho do bem. Faz olhar sempre para a direita e para a esquerda, e chega a temer daquele que tanto ama, a ter medo daquele que tanto a ama. Tira o doce encanto, a confiança que a faz viver nos braços de seu Jesus. E se teme muito, perde a Jesus e a faz viver de si mesma. Olha o tanto que é sério. O temor, mesmo quando é santo, é sempre virtude humana. O temor santo, eu não peco para não ser castigada por Deus. Eu não peco por medo de Deus. Eu não peco por medo de Deus, do castigo de Deus. Eu não peco porque eu quero me salvar. Eu não quero ficar no inferno. Eu tenho medo do inferno, então eu não vou pecar. Isso é temor.
Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo da consequência do pecado. Eu tenho medo de Deus, então eu não vou pecar. Não é amor, isso é temor. É por medo dele, por medo do que pode acontecer. É sempre virtude humana, rompe o voo do amor e faz nascer o medo e o cansaço ao caminhar no caminho do bem. Faz olhar sempre para a direita e para a esquerda e chega a temer aquele que tanto ama. Você coloca Deus na sua mente como um juiz que a qualquer falha sua, ele vai te julgar, vai te condenar, você vê ele como um juiz e tem medo e chega a temer. Se eu não fizer tudo certo, ele vai me... A vontade humana faz a gente pensar um monte de coisa distorcida. Deus vai me castigar, e você começa a achar que Deus... Aí você pensa, então Deus é mau? Não, não é mau. Deus não é mau. Deus é justo. E você teme, você fica com medo dele. Tira o doce encanto, a confiança que a faz viver nos braços de seu Jesus. Quem tem medo não vai chegar perto. Você tem medo dele? Você não vai chegar perto dele. Você não vai confiar. Você não confia em Deus. A alma que teme, ela não confia. Tira o doce encanto, a confiança que a faz viver nos braços de seu Jesus. E se teme muito, perde a Jesus. Se teme muito, perde a Jesus e a faz viver de si mesma. Se você teme muito, você chega a não querer mais, você foge de Deus, chega a querer fugir de Deus. Ao contrário, o amor é virtude divina e com seu fogo tem a virtude purificadora de purificar a alma de qualquer mancha. Une-a e transforma-a em Jesus e dá-lhe tal confiança de fazer-se arrebatar pelo seu Jesus. O doce encanto da confiança é tal e tanto que se raptam reciprocamente e um não pode estar sem o outro. E se olha, só se ama aquele que tanto a ama. A única coisa que a alma olha é se ela ama Deus. Só ama, ela só olha para Deus. Ela não fica olhando para o lado como a alma que teme. Ah, será que eu estou fazendo certo? Será que está certo isso? Será que está certo? A roupa que eu estou indo para a missa, será que está certo? Eu vou procurar e não sei o quê. Eu vou ficar ouvindo várias pessoas, ouvindo opinião humana. Chega a temer. Por medo. No volume 16 do Livro do Céu, 6 de setembro de 1923, Jesus explica quando começa a culpa. Muito importante entender isso. Quando começa a culpa? Quando começa a culpa? O pecado, a desobediência a Deus, um ato de vontade contrária a Deus, né? Porque ele explica no Livro do Céu o que é o pecado. É um ato de vontade, a vontade de Deus é uma e a da criatura é outra. Ele é o Pai, você é o Filho, a vontade que reina deve ser a dele. Ele é o Pai, ele é o Criador e você é criatura. Então o pecado é um ato oposto a essa vontade de Deus, é um ato de vontade humana, é você dar vida à sua vontade humana. E aí ele explica, quando é uma matéria grave, quando é alguma coisa muito grave, aí é mais grave é a culpa, mas um ato de vontade humana, por menor que seja, é culpa, é pecado. Aí tem os graus, né? Se a ofensa é grande, então é um pecado maior, mais grave, mas todo ato de vontade humana é uma ofensa a Deus, porque Ele é o Pai, Ele é o que sabe, Ele que te criou, a vontade dele que tem que reinar e não a sua. Então, quando começa a culpa? Por que quando começou a culpa? Quando acabou o amor. Quando o amor acaba, começa a culpa. É o título do Livro do Céu.
Muito importante. Quando o amor acaba, começa a culpa. Isso não, ele vai falar de Adão. Por que Adão pecou? Por que Adão fez a vontade dele? Mas não é só Adão. Por que eu também faço a minha vontade? Por que todas as almas têm essa rebelião com Deus? Né? Isso é a explicação para todas as almas. O que me leva a obedecer a Deus? O que me leva a querer fazer a vontade dele? O amor. O amor. Se o amor acaba, começa a culpa. É o amor. Então a Luísa disse, ela explica que a primeira parte do trecho sobre ela estava no estado de privação, né? E aí depois ela fala: agora, enquanto isso e outras coisas fazia, eu adorava Jesus e me ouviu dentro de mim, suspirando, me disse: minha filha, tu não podes estar sem mim, e sim, muito menos posso eu estar sem ti. Tudo o que tu sentes em seu coração sou eu, suas ânsias, seus suspiros, o martírio que sofre porque está privada de mim sou eu. São os meus batimentos que se repercutem em ti, que te levam minhas penas, que me escondem de você. Por isso, não podendo mais, o amor, superando a justiça, me obriga a me mostrar. Então é o que eu estava falando, né? Em outra parte. A gente sente no nosso coração os batimentos do coração de Jesus. Os batimentos do coração dele se repercutem no nosso coração, batimentos de dor, das penas dele, de tudo que ele sofre, a gente sente no nosso coração, nem tudo, né? Nem tudo, a sombra das penas dele. E aí ele fala, aí ela disse, meu Deus, quem pode dizer como me senti renascer quando ela viu Jesus? E ele disse, é nesse trecho, nessa parte aqui que ele fala, minha filha, tu me deste o quarto em ti na terra, e eu te tenho no céu em meu coração. Então, enquanto você está na terra, você está comigo no céu. A divindade se deleita com a pequena filha do supremo querer, tendo-a com eles no céu. E como temos a nossa pequena filha no céu e na terra, não nos convém destruir a terra, como a justiça gostaria de fazer, merecendo-a as criaturas, porque não tem amor por Deus. Só tem culpa, rebelião contra a vontade de Deus. Ao mais desaparecerão muitas cidades. A terra vai abrir redemoinhos em diferentes pontos, fazendo desaparecer lugares e pessoas. As guerras a dizimarão, mas por consideração de nossa pequena filha não a destruiremos, tendo dado a ela a tarefa de fazer viver nossa vontade sobre a terra. Então a justiça não destrói a terra, porque tem a vontade dele aqui, em almas que vivem com a vontade dele. Por isso tem valor, não te abatas demasiado em minhas ausências. Deve saber que não poderei durar muito sem me fazer ver. Eu mesmo não posso, e você não cessa jamais, jamais de me amar. Não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. Não cessa jamais de amar a Deus. E o que é o amor a Deus? A obediência, a vontade dele. Quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade de Deus. Quem ama a Deus, faz a vontade dele. Não tem outro jeito, não tem como você falar, eu te amo, Senhor. E você não obedecer o que ele quer. E você não fazer a vontade dele. Isso não é amor. Na Santíssima Trindade reina a mesma vontade. Os três se amam reciprocamente, têm a mesma vontade. Só assim, o amor só existe nesse âmbito da vontade, de uma única vontade com Deus. Não existe amor sem obediência. Não existe, não é amor. Porque não fazer a vontade de Deus é o amor próprio, é você fazer a sua própria vontade. É o amor próprio que reina. Eu vou fazer a minha vontade, o que eu quero, satisfazer o meu desejo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Amor é fazer a vontade do outro, é se doar, é
pensar no outro, satisfazer o desejo do outro. Isso que é o amor. O amor próprio não é amor, é egoísmo. Então, não, ele fala, não deixe nunca de me amar. Não só por você, mas também por todos. Com efeito, aí ele fala aqui agora, com efeito. Queres tu saber por que Adão pecou? Por que Adão pecou? Por que Adão desobedeceu? Por que ele escutou a Eva? Por que a hora que a Eva apareceu para ele, oferecendo o fruto, falando para ele para desobedecer também, ele aceitou? Porque esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. O primeiro germe da culpa foi esquecer de amar a Deus. Esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me, tá vendo? Meu pai me ama. Eu sou obrigada a amar o meu pai. Ele é meu criador. Ele é a fonte de tudo. Eu não vou desobedecer. Não vou desobedecer o que ele me pediu tão claramente para não comer esse fruto. Por amor, não vou comer. Por amor, meu pai, eu não vou comer, porque meu pai me ama e eu amo muito também. E eu não vou desobedecer. Esse é o desejo do meu pai. Ele não quer que eu coma, então eu não vou comer, porque eu vou desagradar o meu pai. E eu não desagrado quem eu amo. Quem eu amo merece toda a minha atenção, toda a minha obediência. Se eu fizer isso, ele não vai ser agradável a ele não quer. Gente, é muito simples entender, né? O que é a desobediência? A pessoa fala, eu quero que você faça isso desse jeito. E aí você não faz assim, eu não vou fazer desse jeito, vou fazer o contrário. Isso não é amor. Se a gente pensar direito, né? Não é amor. A obediência é amor. Amar é obedecer, porque a pessoa deseja e você conhecendo quem é o dono desse desejo, que é Deus, não tem por que não obedecer. Porque você conhece quem está pedindo. Você sabe que Ele é a sabedoria, que Ele é o amor, que Ele é a fonte de tudo, que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, primeiro parou o amor. Parou o amor. Depois começou o pecado, a desobediência. E assim que cessou de amar a seu Deus, cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Então ele não amava mais a Deus. Cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Então, o amor a si mesmo só existe se tiver amor por Deus. Porque se você amar a Deus, você vai entender que a sua alma, a vida da sua alma, é a vontade de Deus. A divina vontade é o alimento da sua alma. Ela só está viva se você vive na vontade divina. Então, quando você para de amar a Deus e desobedece, você não ama a si mesmo, você está matando a sua alma. Sua alma está morta. Se você não ama a Deus e não obedece a Deus, o seu Criador, cessa o verdadeiro amor a si mesmo. Cessa, não existe o amor próprio, como eu falei. Não existe esse amor próprio, é egoísmo. Amar a si mesmo é amar a Deus. Se você amar a Deus, você ama você mesmo. Se você faz a vontade de Deus e vive com ela, você se ama. Você ama todo mundo. Amar a Deus é amar tudo. É amar tudo. Porque Ele é o amor. E aí você tem o amor em si. E ama tudo. Ama a si mesmo, ama o próximo, ama tudo. Amar a Deus. Se você não ama a Deus, você não ama ninguém.
Se você não ama a Deus, você não ama a si mesmo, você não ama seu próximo, você não ama nada. Você não ama a Deus, acabou o amor. Acabou tudo. Não tem amor. Se não tem amor por Deus, acaba o amor por tudo. Cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Tem um amor falso por si mesmo. Quem fala eu tenho um amor próprio, fala de amor. Hoje o mundo fala muito de amor próprio, né? Esse amor próprio é um falso amor. É um falso amor. É amor à sua carne, amor às suas paixões. Isso não é amor. Isso é morte, é trevas, é morte da sua alma. Se você não ama a Deus, não obedece à vontade dele, a sua alma está morta. Se você mata a si mesmo, isso não é amor. Isso é suicídio da alma, da parte do que é mais importante, é suicídio da alma. Seus membros e suas potências se rebelaram a ele mesmo. Ele perdeu o domínio do próprio corpo, da própria mente, dos pensamentos. Perdeu o domínio. Perdeu o domínio, a ordem, se voltou temeroso. Se voltou temeroso. Aí surgiu o medo, porque ele perdeu tudo. Ele se viu nu diante de Deus, sem nada. Por isso ele fugiu. Fala no Gênesis, né? Adão, cadê você? Eu percebi que eu estava nu e fugi, fiquei com medo. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais amor, eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais santidade, eu estou nu. Então eu não sou mais semelhante ao Senhor. Eu perdi minha semelhança com Deus, com o Senhor, com meu Pai. Estou nu, eu estou com vergonha, porque ele tinha uma roupa de rei, ele era príncipe, um rei, filho do rei, tinha vestes reais. De repente ele estava nu, ele ficou com vergonha, ele perdeu tudo. Ele perdeu o dom da divina vontade, ele perdeu a santidade. Ficou nu e fugiu. Não só isso, cessou o verdadeiro amor para com as criaturas. O amor para com as criaturas é o amor que é de Deus. Se você não tem amor por Deus, se você não vive com o amor de Deus, com a vontade de Deus, você não ama ninguém. Não ama as criaturas. Não, mas eu amo meu filho, eu abraço meu filho. Não é isso, não é amor. Não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é dar Deus. Deus para todos. Como que eu vou dar Deus para o outro? Só se eu tiver Ele em mim. Isso é o verdadeiro amor. Enquanto que eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as divinas pessoas. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus é amor. Só esse amor que Ele colocou, que é o amor que reina entre as divinas pessoas, que é o Espírito Santo. Só Ele é o amor verdadeiro. Só com Ele que você consegue amar. Só se você tiver o Espírito Santo para falar, eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo. Porque eu tenho o amor em mim e o amor é Deus. Se você não tiver Deus, você não ama. Não é verdadeiro amor. Tem que ser esse amor. Que Deus criou a gente com o mesmo amor que reina entre as divinas pessoas. No qual um devia ser a imagem do outro, a felicidade, a alegria, a vida do outro. Por isso, vindo à terra, a coisa a qual dei mais importância foi a que se amassem um ao outro como eram amados por mim, para dar-lhes meu primeiro amor. Meu primeiro amor. O primeiro amor que Ele colocou na criação. O próprio amor. Ele mesmo. Para fazer pairar sobre a terra o amor da Santíssima Trindade. Por isso, em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais que eu te amo muito. Isso é muito importante. Não se esqueça jamais que eu te amo muito em tuas penas e privações. Não pense assim, eu tô passando uma dificuldade porque Deus não me ama. Eu tô sofrendo porque Deus não me ama. Não pensa isso. Não pensa isso, jamais pense isso. Se você conhecer o que é a cruz, o que é o sofrimento, você nunca vai falar isso. Que Deus não te ama. Que Deus se esqueceu de você.
que ele não te ama, nunca você vai falar isso. E aí o anjo Azarias vai falar sobre isso. Para nunca te esquecer de me amar. Se você pensa que Deus não te ama, você não vai amar Ele. Se uma pessoa não te ama, você vai deixando ela de lado. Nunca esqueça que Deus te ama muito, para nunca esquecer de amar Ele. E como filha do nosso querer, tens a tarefa de me amar por todos. Assim estará na ordem e não terá medo de nada. Então, assim, né, o tema da palestra. Mas mas sozinhos, diante do sozinho, de Deus, eles não sabem como se colocar e fogem. A fonte de tudo isso é a vontade humana, é a culpa. E como Deus explicou, onde nasceu a culpa, quando nasceu a culpa, quando acaba o amor. Então, o anjo disse, mas o honesto sim, o honesto pode chamar, ser meu juiz, ó Deus. Ser meu juiz, ó Deus. O honesto pode falar. A honestidade tem muitas faces. Não é apenas honestidade material sobre assuntos que têm nome. Moedas, pesos e medidas, respeito pelas frutas, colheitas, bens alheios. Não é só honestidade moral sobre coisas morais que têm nome. Bom nome, sinceridade, amizade, respeito pelas mulheres e pela posição dos outros. Mas também a honestidade espiritual. Além disso aqui são coisas humanas. Além disso, é muito mais a honestidade, ou seja, verdade em parecer o que realmente se é espiritualmente. Não um ato a mais, ser humilde, entender, eu não sou nada, eu não sou nada. Deus é tudo, eu não sou nada. No seu caso, é precisamente e principalmente isso, o anjo dizendo a Maria Valtorta. Mesmo aqueles que são apenas aparentemente cristãos católicos são desonestos espirituais, mas que, podendo recuar 20 séculos, seriam exemplos perfeitos de fariseus, isto é, apenas aparentemente obedientes a Deus e sua lei e à Igreja Católica, mas que, na realidade, tendo saído da ribata e voltado para o interior das suas casas, dos seus negócios ou ofícios ou ocupações, são verdadeiros e próprios anticristãos, espezinhando todos os artigos e preceitos do cristianismo, começando com o do amor a Deus, aos familiares, aos empregados, ao próximo, e como desonestos serão julgados e pagos, de acordo com seus atos enganosos, pelo juiz que é misericordioso por faltas involuntárias, mas que é inexorável por hipocrisias calculadas e impenitentes. Então, as pessoas que vivem de aparências, espiritualmente, elas são aparentemente cristãos. Igual são exemplos perfeitos de fariseus, que só obedecem à lei, aparentemente são obedientes à lei. O coração está cheio de revolta, de maldade. É só aparente. Lava as mãos, como os fariseus, vem tudo no humano. Vem tudo no humano. A alma não está limpa, a consciência não está limpa. Não tem o verdadeiro amor a Deus, não são obedientes a Deus. Só é de aparência. Lá no templo, lá na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Lá na igreja é um exemplo, você olha assim, é um exemplo de pessoa muito bem vestida. Se a gente pegar hoje, né? Recebe a comunhão só de joelhos e na boca, não aceita receber nas mãos porque não se acha digno. Então, é uma pessoa que olha muito para o exterior. Mas quando volta para casa, a realidade mesmo, é cristão só naquele momento ali da missa, do que está em público, do que está todo mundo vendo, mas dentro de casa, nos seus afazeres, no dia a dia, espezinha todas as leis. Principalmente de amor a Deus e amor ao próximo. Não ama a Deus, não obedece. É só enganação, é só atos enganosos, só para mostrar alguma coisa para alguém.
mas dentro mesmo no seu dia a dia, dentro de si, não tem o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira obediência a Deus. A alma não é um cristal, não é limpa. A consciência está cheia de... está te acusando de várias coisas. Mas vozes, instrumentos extraordinários, tendes a honestidade a exercer, a de não acrescentar nada ao tesouro, a de não esbanjar o tesouro, a de reconhecer sempre que não é obra vossa, mas obra do vosso Deus. Ajoelhai-vos sempre com os braços estendidos. Então a gente tem que sempre falar, não sou nada, é Deus que é tudo, eu não acrescento nada. Reconhecer sempre que é a obra de Deus, que é Ele que ama, é Ele que é santo, é Ele que sabe, eu não sei de nada. Para receber, então ajoelhai-vos sempre com os braços estendidos, para receber, porque não temos nada, então temos que receber tudo, para suportar o peso que vos é dado e que deveis sustentar em contínuo ofertório ao Altíssimo de quem vem. Lembre-se, o que você recebe deve ser oferecido àquele que o dá. Você recebe amor de Deus para dar amor para Ele. Assim como na antiga lei se ofereciam os sacrifícios do que Deus havia dado, cordeiros, carneiros, bois, óleo, feixes de espiga, todas as coisas que eram porque Ele as havia criado. Assim como na nova lei se oferecem sacrifícios. Hoje o que se oferece? O corpo e o sangue daquele que o Pai vos deu. O Pai nos deu Jesus e nós oferecemos Jesus para o Pai. Principalmente sendo hóstias vivas. Então, se a gente... Por isso que eu falo, esse texto aqui tem muita coisa para meditar. A gente poderia meditar sobre hóstias vivas, né? O que é ser uma hóstia viva. Recebemos Jesus do Pai e damos Jesus ao Pai, sendo hóstias vivas, vivendo com a vontade dele. E é disso que Jesus fala no livro do céu. Não é oferecer a hóstia quando eu comungar. Não, eu quero, na divina vontade, nós somos a hóstia. Esse sacrifício deve ser oferecido com aquelas honras próprias de uma coisa sagrada, ou seja, com as mãos limpas, com um vestido limpo, em uma cortina preciosa e uma patena preciosa. Mas isso não é coisa humana que ele está falando. Qual é as mãos limpas, o vestido limpo, em uma cortina preciosa, em uma patena preciosa? Sua vida sem medo, seu espírito que dia a dia deve ser precioso com a virtude, em seu coração imolado com o imolado. Você ser uma hóstia, você. Ó abençoado, não chore em seu sofrimento, não chore, Maria amada do Senhor, no teu sofrimento. É isso que te torna querida, o teu sofrimento. É o sofrimento que nos assemelha a Deus. É o sofrimento. O sofrimento é um presente de Deus, porque Deus se encarnou e viveu essa consequência do pecado que é o sofrimento e divinizou o sofrimento. A cruz foi santificada. Então hoje a cruz nos torna semelhantes a Deus. Ouça, o que tem valor aos olhos de Deus? Seu nascimento, sua colheita, sua posição social? Nada disso. O que você era desde que fosse apenas Maria de José e Isis, educada como filha de uma família rica, era conveniente? Você era uma alma comum, pois existem milhões de católicos devotos. Havia apenas um enfeite em seu altar. Sabe qual? Seu amor por Jesus. O resto era nem mais nem menos o da grande massa dos católicos, os puros necessários para não serem grandes pecadores. Então a dor trouxe você o amor pela dor. Compreendeste? Graças ao teu amor relativo e ao amor infinito de ti por Deus, de Deus por ti, o que é a dor de Deus e como ela é consolada. E fizeste-te anfitrião, e Deus te acolheu como uma hóstia. Tá vendo? Ele fala também da gente ser hóstia. O sofrimento, sua glória. O sofrimento é a glória das almas, porque é através do sofrimento que hoje nos tornamos novamente semelhantes a Deus. Recuperamos nossa semelhança com Deus.
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.